Olá para você que acompanha o Radar Amazônico. Nossa equipe de reportagem veio nesse momento conversar com a Cibele, que é filha de uma servidora pública que tem necessitado aí dos atendimentos da Manaus Med e não tem conseguido. Essa não é a primeira vez que a gente traz essa pauta aqui e na maioria das vezes sempre tivemos uma resposta positiva. A gente deseja que dessa vez não seja diferente. A gente vai acompanhar, ouvir aqui quais são as demandas. A Cibele não quer identificar a mãe dela, até mesmo por medo de represária. Lá na Manaus Med a gente sabe que os funcionários acabam ali pegando essas reportagens com os nomes das pessoas e talvez até piore a situação. Essa não é a intenção da Cibele. Cibele, me conta aqui um pouquinho do que tem acontecido. Vocês têm procurado atendimento para diversas situações, certo? Sim. Problemas de saúde, né? Minha mãe tem alguns problemas de saúde, questões cardiológicas, de ortopedia, questões de psiquiatria, que ela precisa dos medicamentos, que são medicamentos controlados, e como ela não consegue consultas eletivas, porque na Manaus Med o número de profissionais é muito pequeno. Algumas especialidades nem tem, você às vezes encontra um especialista e assim não vai atender a demanda. Quando você entra em contato para tentar marcar uma consulta, você não consegue de imediato. Quando você consegue que atendam um telefone, eles dizem para você ligar, por exemplo, no final do mês, no dia 25 ou no dia 30, para que naquele dia você tente fazer o agendamento através da ligação. Só que nesse dia o telefone nem atende. Quando não está fora do gancho, acredito, porque nem chama. E você, quando consegue que alguém atenda depois, eles falam novamente, olha, vai ter marcação novamente no outro mês. Então, ela não está conseguindo nenhum atendimento eletivo, normalmente não consegue agendar nenhuma consulta. Por causa disso, é lógico, é evidente que ela piora da situação de saúde dela e a gente precisa procurar o pronto-socorro. Ultimamente, o pronto-socorro que está atendendo é a Beneficente Portuguesa, mas está sem estrutura nenhuma, bem complicado mesmo. Eu observei até das últimas vezes que os professores, as pessoas da Manaus Med, inclusive quando eu fui entrar, alguém me perguntou, é Manaus Med? Eu falei, é. Aí ele me indicou um caminho lá no cantinho, porque está tendo atendimento de emergência para outras pessoas, acredito, de outros planos em um outro local. E a gente vai para lá e, assim, questão de equipamentos, não tem. Quando você precisa de exames, geralmente, totalmente são negados. Da minha mãe, todos foram negados, né? E a gente precisou ir várias vezes para conseguir que no pronto-socorro alguém pedisse um encaminhamento, escrevesse esse encaminhamento para a gente procurar a Manaus Med, né? Porque a gente precisava de alguma coisa escrita. A Manaus Med, quando chega lá, diz que não vai liberar os exames, né? Ela está precisando de uma ressonância, está precisando de psiquiatra. E a ressonância foi negada porque não foi pedida por um especialista. Quando a gente tenta marcar o especialista, não tem consulta. E aí ela está nesse constante ida e vinda, né? Tenta procurar um especialista, não acha, volta para o pronto-socorro, o atendimento está bem complicado, equipamentos velhos, medicação não tem todas. Assim, quando ela precisou, é só para baixar a pressão para poder ela sair logo do pronto-socorro, né? Até questão de vestimenta mesmo, ela foi e precisou ficar sem bata, porque o hospital não oferecia bata para a pessoa fazer um eletro, teve que ficar exposta lá, né? E alguns profissionais, em algumas vezes, ela saiu de lá, inclusive com a pressão 16, 17, porque eles disseram que não podia baixar muito a pressão. Então, assim, ela não saiu porque ela estava passando mal e uma técnica de enfermagem falou para ela, fique aqui que eu vou aferir a sua pressão novamente. Mas por eles é só medicar e despachar. Ninguém trata, ninguém procura ajudar e quando você procura a Manaus Med é só negativa, ninguém ajuda. Olha, essa não é a primeira vez, como eu falava, não é a primeira vez que a gente traz esse tipo de denúncia aqui no Radar Amazônico, principalmente sobre a estrutura da Manaus Med. Já pensou você ir fazer um eletro, um exame e você ficar lá despida, como é o caso que aconteceu aqui com essa senhora? Isso chega a ser uma falta de respeito. Como é que você se sente? Como que tu te sentiu ao ver a tua mãe nessa situação? É revoltante, né? Inclusive, eu no dia fiquei tão nervosa e preocupada que eu até procurei ouvidoria, telefone no meu celular de ouvidoria. Não consegui, achei de ouvidoria da Manaus Med, mas assim, me responderam numa mensagem de texto dizendo que teria que ser presencial, né? A minha denúncia. E depois a gente procurou a Manaus Med com a guia que foi emitida lá.
para tentar, mas inclusive foi informado na Manaus Med para minha mãe que o que ela tem não é um plano de saúde, né? E quando ela passou no concurso, no edital constava que era plano de saúde. E ela deu um outro termo, né? Querendo desmerecer e desvalorizar o valor que é pago pelos professores, que é descontado na folha de pagamento, né? Então, assim, mesmo que fosse pouco, ela paga, é descontado, e ela merece e tem que ser atendida. Ela merece e precisa ser atendida, né? Todo mundo precisa de atendimento. Você falava também sobre a prescrição de remédio que o médico não quis escrever, ele quis só falar. Em um dos atendimentos no pronto-socorro, na Beneficente, foi um médico que foi bem complicado de atendimento. Ele não prescreveu o que ela precisava dos encaminhamentos para a gente correr atrás, né? Olha, encaminho você a especialidade tal, eu encaminho, preciso desse exame. Não, ela estava tomando um remédio que foi passado anteriormente. Ele falou, continue com esse aí, e não deu as prescrições. Aí, num outro atendimento que a gente foi, uma outra médica passou, deu esses encaminhamentos, escreveu à mão, né? Colocou o carimbo, e aí a gente foi com isso na Manaus Med. Aí que teve a negativa por não ser um especialista. A prescrição de remédio e as guias para exame, isso é o mínimo que um profissional de saúde pode fazer. Aonde já se viu você sair de um consultório médico com uma receita de boca? Será que você consegue? Se for um antibiótico, um remédio tarja preta, você já conseguiu comprar de boca na drogaria? Não, então ela está sem, inclusive, os medicamentos que ela precisa, né, que são da parte de psiquiatria, porque são remédios controlados, então ela não tem. Então, por isso, ela constantemente passa mal e constantemente precisa ir ao pronto-socorro. E aí nunca vai sanar o problema enquanto ela não tiver as consultas e os exames adequados, né? Radar Amazônico vai entrar em contato também com a Manaus Med e com quem for de direito para resolver essa situação. O espaço do Radar Amazônico, mais uma vez, segue aberto aqui para a resposta do outro lado também, e a gente vai trazer aqui a solução. A resposta, seja positiva, seja negativa, a gente mostra aqui o outro lado da moeda, o que a Manaus Med vai responder referente a essa situação da Cibele. Cibele, tu tem visto outras pessoas lá também na mesma situação? Eu vi algumas pessoas reclamando, né, do atendimento, da questão de não ter muita atenção e, inclusive, da questão de não poder, dentro do pronto-socorro, fazer exames, né? Os exames eles mesmos dizem que não vão passar porque a Manaus Med não vai autorizar. Então, você fica... É um atendimento de achismo, né? Olha, eu acredito que você tem isso, mas eu não posso te passar um exame, então vai assim no teste. Se der, a medicação servir, se não, tem que voltar. Obrigada, Cibele. A gente fica por aqui. Você que está nos assistindo, se também está tendo problema com a Manaus Med, eu já peço que você entre aqui nos comentários, coloque também a sua situação, que o Radar Amazônico vai estar entrando em contato com a Manaus Med e trazendo aqui a resposta. Como eu já falei, esse espaço aqui do Radar segue aberto para a gente trazer a resposta tanto para a Cibele quanto para você que está aí do outro lado nos acompanhando. A gente volta a qualquer momento de um outro ponto da capital amazonense, trazendo mais informações para você. Afinal, o Radar mostra sempre o que o povo quer ver e muitos querem esconder.